Bom dia, Igor. Bom dia, Matheus. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Cirlei. Isidoro, bom dia. Mais um dia, mais uma live. Vamos nessa. Sexta-feira. Vamos arrasar no dia de hoje. Como vocês foram de feriado. Bom dia, Valner. Bom dia, Lucas. Bom dia, Neuza. Bom dia, Everson. Mais uma live das 7h36. Bom dia, Rai. Para você que é novo aqui, todos os dias de segunda a sexta-feira nós trazemos conteúdos que vão contribuir no seu processo de transformar os seus dons, os seus talentos, o seu potencial em potência, ou seja, em resultados. Quando a gente fala resultados, estou falando de você ganhar mais dinheiro, de você se destacar profissionalmente, de você ter mais valor de mercado. Bom dia, Afonso. Bom dia, Felipe. Bom dia, João. Bom dia, Danilo. Vamos nessa. Então, bom dia, Alex. Então, por que aumentar o nosso valor de mercado? Porque a gente comete, o erro, na maioria das vezes, de querer ganhar mais, de querer ter um resultado maior do que o nosso nível de preparo. Então, quando a gente tem essa consciência, quando a gente tem esse conhecimento, esse entendimento de que o nosso nível de sucesso, o nosso nível de dinheiro, o nosso nível de resultado nunca vai passar o nosso nível de desenvolvimento, a gente começa a ter um desenvolvimento diário, a gente começa a ter essa busca de conhecimento diário. Então, aqui o Forjando em Si, ele é feito justamente em cima dessa premissa, de trazer conteúdos práticos, que funcionam. E como é que a gente tem essa certeza? A gente entrevista os maiores nomes do Brasil, já fizemos aí mais de 123 entrevistas que nós disponibilizamos gratuitamente para vocês aí através do canal do YouTube, aqui do Instagram, entrevistando os maiores nomes do Brasil, seja no esporte, seja no meio do empreendedorismo, do artístico. E nós reunimos esses princípios em comuns que essas pessoas utilizam para conseguir se destacar, certo? E nós trazemos para vocês aqui de forma gratuita. Então, se você nos acompanhar aqui diariamente, eu tenho a certeza que você vai conseguir se desenvolver a ponto de aumentar também os seus resultados. O ganhar mais vai ser uma consequência. E eu te garanto isso, porque eu vivi isso, eu vivo isso diariamente e eu vejo as pessoas ao meu redor vivendo isso diariamente. Tá bom? Então, a gente sempre começa a nossa live clicando nesse avião aqui, ó, e mandando essa live para 3, 4 pessoas, tá? E por que eu peço para você fazer isso? Porque se você participa de um ambiente, se você se desenvolve, você participa de um ambiente onde você é limitado pelas pessoas que estão com você, se as pessoas riem de você, se elas não entendem o que você está fazendo, se elas não te motivam, se elas te criticam, o seu nível de crescimento ele vai ser limitado. Então você precisa que as pessoas ao seu redor também se desenvolvam, porque aí você vai acelerar o nível dos seus resultados. O ambiente é a parte mais importante, primordial para quem quer de fato se destacar, quem quer de fato ter um resultado acima da média. Então envia essa live para 3, 4 pessoas, porque eu tenho certeza que isso vai fazer a diferença na hora dos seus resultados. Beleza? Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Hoje, já final da semana, pós-feriado, ontem tivemos entrevista com Marcos Marques, um cara que já fatura aí cerca de 120 milhões por ano, ajudando outros empresários. Então, se você não assistiu a entrevista de ontem, depois que acabar aqui, corre lá pro YouTube do Forjando Resultados e assiste a entrevista de ontem, porque ela foi tremenda, tá? Então, assim, ó, o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre o que pode mudar com uma decisão. O poder que uma decisão tem de mudar a sua vida. E quando eu estava na terceira maior universidade do país, que eu decidi que eu ia empreender, na verdade eu não decidi que ia empreender, na verdade eu decidi que eu queria ganhar muito dinheiro, né? Então o empreendedorismo era o meio de fazer aquilo. E as pessoas me perguntavam como é que eu estava abandonando a terceira maior universidade do país, e elas me perguntavam o que eu ia fazer. E eu não sabia o que eu ia fazer. Então o que eu falava para as pessoas era o seguinte, ó, eu não sei o que eu vou fazer,
mas eu sei que aqui na faculdade não é mais o meu lugar. Então, muitas vezes, você saber o que não é para você também é um progresso. Então, você saber aonde não quer estar também já é um progresso. Também já é uma forma de você progredir. Então, quando eu fui abandonar a faculdade, eu não tinha perspectiva nenhuma de como ia ser. Eu só sabia que eu queria muito melhorar minha vida financeiramente. E aí, eu só precisei de uma coisa para fazer isso. Não precisei ter um negócio pronto, não precisei ter já parceiros, sócios, não precisei ter um conhecimento absurdo de alguma coisa. Só precisei de uma coisa para conseguir tomar uma decisão, que é o quê? Coragem. Quando eu abandonei a faculdade, a única coisa que eu tinha era coragem, não tinha mais nada. Não tinha dinheiro no bolso, não sabia o que eu ia fazer, não sabia o que ia acontecer dali, como é que eu ia sobreviver. Só tinha coragem. Sabia que na faculdade não era mais o meu lugar. E por que eu estou te falando isso? Porque enquanto você não abrir mão de algumas coisas para você investir em você ou para fazer aquilo que você acredita, dificilmente algo grandioso vai acontecer na sua vida. Porque nós temos o falso entendimento ou a falsa segurança de que a gente não, em alguns momentos da nossa vida, a gente vai conseguir fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo e a gente vai conseguir se destacar nisso. Então, isso não acontece. As pessoas que passam por aqui, têm um resultado expressivo, que querem se destacar em algo, cara, é 120%, é 200% de energia naquilo. Talvez você seja a pessoa que fala assim, Vini, mas eu não quero ganhar muito dinheiro, eu não quero me destacar tanto, eu só quero ter uma vida pacata. Então, ótimo. Então, isso não é pra você. Mas eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui é as pessoas que, assim como eu, acreditam que podem ganhar muito dinheiro, que podem impactar muitas pessoas, que podem se destacar, que podem crescer dentro da sua empresa, que podem construir algo para deixar para outras gerações, que podem causar um impacto genuíno de fato. Então, se você é essa pessoa que, assim como eu, acredita nisso e que não tem vergonha de falar que acredita nisso, você vai precisar em algum momento da sua vida tomar algumas decisões, de colocar energia em mais algumas coisas, em dar o famoso all-in. Inclusive, tem um exemplo, uma frase que ilustra muito isso, que é você atravessar a ponte e queimar a ponte. Quando você não tem mais a volta, a chance que você tem de dar certo é muito maior, porque toda a sua energia é colocada ali. Então, para nós que estamos nessa busca, nós vamos ter que tomar algumas decisões. E por que a gente está falando de decisões hoje? Porque às vezes nós assistimos aqui os episódios do Forjando, às vezes nós participamos dessa live, mas quando tudo isso aqui acaba, quando você desliga aqui o celular, a sua vida volta ao normal. Por quê? Porque ainda está na fase do desejo e não na fase da decisão. Enquanto você ainda deseja algo, você vai assistir a live, você vai assistir o episódio do Forjando, talvez você até leia um livro. Mas é só um desejo. E aí você engana esse desejo. Você assiste uma live para dizer assim pro seu desejo, pro seu inconsciente, ó, tô tentando. Mas no fundo você sabe que você não tá dando aquilo que você poderia. Então quando você deixar de transformar esse seu desejo numa decisão, aí é que as coisas vão mudar. Aí é que você vai conseguir enxergar coisas diferentes. Então, por exemplo, eu tinha, quando estava na faculdade, um desejo de enriquecer, de mudar minha vida financeira. Vim de uma família muito simples, vi os meus pais passando uma dificuldade tremenda, e o desejo que eu tinha era de mudar aquilo. Só que o que eu fazia naquele momento, estar na faculdade, não mudava nada da minha realidade. Então, apesar de ter o desejo, todos os dias eu fazia a mesma coisa. Até que eu decido mudar. E aí é quando eu abandono a faculdade. Então, quando você toma uma decisão, tudo na sua vida vai mudar. E não quer dizer que seja para melhor num curto prazo. Talvez as coisas piorem bastante depois.
mas é ali que você começa de fato a construir algo que a longo prazo você vai se orgulhar. Então, a primeira coisa que você tem que... O primeiro pilar da live de hoje é a gente ter um entendimento dessa diferenciação de desejo e decisão, cara. Tem que mudar o estágio. A decisão é o segundo estágio do desejo. É tipo quando você olha lá para o seu parceiro, para aquele seu pretendente, você tem o desejo de ficar com aquela pessoa, e você toma a decisão de falar com ele. Alguma coisa só vai acontecer depois disso, depois dessa decisão. Então pense, todo o resultado que você ainda não tem, ela vai acontecer depois que você tomar uma decisão que você ainda não tomou. E essa decisão de buscar esse entendimento, buscar esses conhecimentos, buscar aumentar esse valor de mercado, não é uma decisão fácil. Por quê? Porque ela é contraintuitiva. Porque ela vai contra a cultura que nós temos hoje. Porque nós não... Se você fala que você lê um livro, as pessoas vão rir de você. Se você fala que você vai deixar de ir para uma balada no final de semana para você estudar, as pessoas vão rir de você. Vão te chamar de maluco. Então, quando a gente toma a decisão de aumentar o nosso valor de mercado, de nós desenvolvermos habilidades, competências, buscarmos informações, conhecimentos que a maioria das pessoas não tem, é contraintuitivo. Então, a maioria das pessoas vão sofrer para tomar essa decisão. Não é uma decisão fácil. Certo? E o exemplo que eu trouxe aqui hoje pra gente, para exemplificar o poder que uma decisão tem, é de alguém muito conhecido, que é o Henry Ford. Então todo mundo conhece o Henry Ford pelos carros, enfim, mas tem algumas coisas que fizeram com que a Ford atingisse esse tamanho que poucas pessoas sabem. E uma dessas decisões que o Henry Ford tomou, ela mudou o rumo para sempre do negócio que ele tinha, que era a Ford. Que é o seguinte, em 1914, um ano depois da implementação do Fordismo, né, das linhas de produção dentro das fábricas, o Henry Ford começou a perder muitos colaboradores. Por quê? Porque antes da implementação da linha de produção, o mesmo colaborador fazia diversas funções. E logo depois ele começou a ser pego fazendo uma única função todos os dias. E aí o que acontece? Aí ele não aguentava mais. E aí ele pedia demissão. E nessa época, o salário de um empregado, era de 2,34 centavos de dólares por dia. E aí o Henry Ford começou a pensar o seguinte, cara, como é que eu vou fazer para manter esses caras aqui trabalhando nessa linha de produção? Como é que eu vou fazer para conseguir diminuir a evasão dos meus colaboradores? E aí ele teve a brilhante ideia, olha só, de mais que dobrar o salário de todo mundo. Então antes o salário era 2,34 centavos de dólares. E o Henry Ford mais que dobra o salário para 5 dólares por dia. E por que é contraintuitivo? Porque a maioria das pessoas não pensariam em mais que dobrar o salário. Até pensando numa saúde da empresa. Mas qual foi o efeito que aconteceu ali? Agora, ganhando 5 dólares por dia, os colaboradores da Ford passam a ter condições de também comprarem os carros da Ford. Então agora, além deles serem colaboradores, eles são possíveis clientes. E aí é quando a Ford dá a primeira guinada nas suas vendas, que é quando os seus colaboradores conseguem comprar também os automóveis. E aí, com mais dinheiro no bolso, o Ford consegue negociar coisas em maior escala, consegue negociar peças, matéria-prima em maior escala, consegue diminuir o custo e consegue depois baixar o preço do carro. Então foi aí que ele começou a popularizar, nenhuma outra concessionária, nenhuma outra fábrica de carros conseguia acompanhar isso que ele estava fazendo. Mas qual que é o grande lance dessa história? É que tudo isso começou nessa decisão dele de aumentar esse salário. Essa reação em cadeia começou por causa de uma simples decisão. E aí olha a grande sacada disso tudo.
a gente não sabe se ele já tinha essa visão que isso ia acontecer ou não. A gente não sabe se ele pensou em tudo isso. Mas vamos usar a hipótese que ele pensou em tudo isso. Que ele já conseguia enxergar que tudo essa reação em cadeia ia acontecer se ele aumentasse o salário dessas pessoas, certo? Vamos usar essa hipótese. O que isso significa? Que quanto mais longe você consegue enxergar daquilo que você quer conquistar, mais fácil fica de você tomar uma decisão. Por exemplo, quando eu abandonei a faculdade, eu não sabia como, mas eu sabia que ia facilitar o meu caminho de enriquecer, de ter um resultado expressivo, de conviver com pessoas que eu sempre sonhei. De poder impactar, causar um impacto genuíno na vida de outras pessoas. Então, como eu acreditava nisso e eu enxergava isso, facilitou o meu processo de decidir isso. Se eu não conseguisse enxergar, se eu não conseguisse imaginar aonde eu poderia chegar, tomar essa decisão ficaria muito mais difícil. Então, eu sei que antes de você dormir, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, eu tenho a certeza que você sabe a decisão que você precisa tomar. Eu tenho certeza que algo dentro de você te diz o que você precisa fazer há muito tempo e você ainda não faz. Você ainda não fez. E por que isso? Porque você ainda não consegue enxergar aonde você pode chegar. Você ainda não consegue enxergar o que você pode fazer. E aí, aquela sua falsa sensação de segurança, de dizer o seguinte, mas pelo menos aqui eu tenho um salário garantido todos os meses. Mas pelo menos aqui eu já ganho 2, 3, 4, 5 mil reais. Esse apego te impede de você, talvez, construir algo que faturasse inúmeras vezes mais. Te impede de construir algo que te proporcionasse impactar ainda mais pessoas. Certo? Então, quando você conseguir enxergar isso, lá na frente, tomar essa decisão vai ficar muito mais fácil. E aí, se você sabe o que você precisa fazer no meio do processo, facilita ainda mais. Por exemplo, quando eu abandono a faculdade e vou buscar esse resultado que eu não sei como ia ser construído, é que eu não sabia o como eu ia fazer. Eu não tinha ninguém para pegar na minha mão e falar o seguinte, você abandona a faculdade, estuda isso, estuda aquilo, estuda aquele outro, desenvolve tal habilidade, faz isso. E lá no final, esse resultado que você quer vai dar certo. Não tinha. Então o que eu tive que fazer? Tentativa e erro. Ia pra caramba, buscava diversos outros cursos, buscava pessoas que tinham um resultado maior que o meu, perguntava muito, e tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Colocava alguns negócios em práticas, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Ou seja, isso aumenta o tempo que demora para você se preparar e aumenta o tempo que você demora para ter um resultado. Certo? Só que qual que é o grande lance? O grande lance é o seguinte, se você vive um cenário A e você quer viver um cenário B e alguém sabe qual é o caminho entre A e B, encurta o seu tempo, você é muito mais assertivo. Então, por que a gente está falando sobre decisão hoje? Porque o grande lance aqui do Forjando é que por a gente conversar, por a gente entrevistar os maiores nomes do Brasil, de segmentos diferentes, a gente começa a encontrar um padrão nesse caminho de A até B. Porque, na maioria dos casos, o que a maioria das pessoas busca? Além de ascender financeiramente, além de querer causar impacto, de querer fazer a diferença na vida de outras pessoas, de contribuir para isso. A maioria das coisas se resume a isso. Então, esse resultado, pode ser em segmentos diferentes, mas a construção desse resultado é o mesmo.
é você desenvolver algumas coisas, você conseguir transformar todo aquele potencial que você tem em potência. Então, os fundamentos, os princípios disso são os mesmos. Ó, inclusive o Dyson falou o seguinte, ó, a partir do momento que deixamos de aprender fazendo algo, é hora de dar o próximo passo. Exatamente. Só que qual que é, Dyson, aqui, um ponto que pode, inclusive, acelerar isso? É que a pessoa hoje, com o tanto de acesso à informação que ela tem, ela não precisa mais ficar 5, 10 anos dentro de uma empresa para entender, para ter a consciência de que ela não está mais aprendendo nada e pode dar o próximo passo. Hoje, com o nível de entendimento que algumas pessoas têm e que com a facilidade de ter acesso a essas pessoas, a gente consegue se encontrar, descobrir a função que nós nascemos para exercer no mundo muito antes de ter que passar muito e muito tempo. Porque o que a gente vê hoje? E provavelmente você conhece essas pessoas. Hoje, a gente vê muitas pessoas com 40, com 50 anos, que passaram a vida toda fazendo algo, trabalhando com algo. Ganharam talvez até um dinheiro mediano, um dinheiro considerável, só que chega agora com 40, 50 anos, e essas pessoas tomaram a consciência que elas passaram a vida inteira fazendo algo que elas nem acreditavam, que elas nem gostariam de fazer. E aí agora com 40, com 50 anos, elas querem se encontrar. Então se a gente já sabe que a maioria dessas pessoas, que esses caminhos que nos é imposto hoje vai levar para uma situação como essa, a gente não precisa esperar com 40, 50 anos para entender que nós vamos chegar lá e vamos ter que buscar algo que vai nos preencher. Quando as pessoas olham para mim e falam assim, Vini, mas você tem 26 anos, você já tem muita sabedoria, muito conhecimento e você já tem um resultado muito bacana e tudo mais. É justamente por causa disso. Porque com 19 anos eu entendi que eu não queria chegar lá com 40, 50 e e começar a busca com 40, 50 anos. Começar a buscar o porquê que eu nasci. Comecei com 19. E aí com 25, 24, 25, eu já conseguia me encaminhar muito mais. Entende? Então o que acontece? Se você toma consciência hoje que você não precisa esperar chegar com 40, com 50 anos para você conseguir se encontrar na vida e começar a ganhar dinheiro, o seu resultado, o tempo que você vai demorar para ter o resultado vai ser muito antes. Se você tem esse despertar com 15 anos, talvez com 20 você já tenha um resultado muito maior que o meu. Você entende? Qual que é o grande lance? É o tanto de tempo que você demora para começar a buscar isso. Eu comecei com 19, tem gente que começou antes, tem gente que vai começar depois. Mas esse é o grande lance, certo? Ó, aqui a Deb fez uma pergunta muito legal. Ó. As consultorias ajudam nos dias de hoje ou você acredita que temos condições de buscar esse conhecimento independente de consultoria? Então, Deb, aqui tem um princípio muito básico também aqui. Por exemplo, existem várias formas de você fazer alguma coisa. Existem 3 formas, basicamente. Existe o nosso jeito de fazer algo, existe o jeito certo e existe o de qualquer jeito. O qualquer jeito é a pessoa que não está preocupada com o resultado. Então ela pode fazer as coisas de qualquer forma, que independente do resultado que vier, ela está ok, está satisfeita, certo? Existe o nosso jeito. Qual que é o nosso jeito? Tentativa e erro. Ah, tem um jeito mais fácil de fazer, não, mas eu quero fazer do meu jeito. Talvez o seu jeito demore um pouco mais para dar resultado. Por quê? Porque você vai ter que tentar muitas vezes e vai errar muitas vezes. Mas qual que é o jeito certo? O jeito certo é alguém que já fez isso muitas vezes, que já errou muitas vezes, e essa pessoa chega para você e fala o seguinte, ó, não erra nisso. Faz dessa forma, porque dessa forma eu já testei e já funcionou. O Forjando Resultados é isso.
Eu não quero chegar aqui e falar assim, ó, faço as coisas do meu jeito. Eu reúno os princípios, os pontos que essas pessoas que passaram por aqui já fizeram. E eu não preciso mais errar, porque o cara que veio aqui, que já tem um resultado muito grande, ele falou assim, Vinícius, isso aqui eu fiz e deu errado. Dessa forma não funciona. Então, hoje você tem a oportunidade de diminuir o tempo que você demora para ter um resultado, para você enxergar o primeiro resultado, porque já tem muita gente fazendo aquilo que você quer fazer. E essa pessoa pode te instruir. O que acontece? Por que as consultorias, as mentorias, os coachings ficaram muito mal falados? Porque algumas pessoas começaram a ver, algumas pessoas de má índole começaram a perceber que era muito rentável, que existiam outras pessoas do bem ganhando muito dinheiro com isso. E aí essas pessoas começaram a falar que eram mentores, que eram consultores, que eram coaches, enfim. E aí, obviamente, não tinham o entendimento necessário para começar, para ensinar outra pessoa. E aí é que o mercado ficou suspeito com isso. Mas quando você entende quem é a pessoa, quando você sabe daquilo, do trabalho que aquela pessoa já exerce, cara, você precisa fazer. Porque vai acelerar muito mesmo. Exatamente, algumas pessoas começaram a prostituir as consultorias. Então isso é mais uma questão de nós sabermos filtrar isso do que propriamente a gente... do que a própria consultoria em si não funcionar, certo? E por que a gente falou sobre decisão hoje? Porque no próximo sábado, no dia 21 de outubro, aqui em Alphaville, vai acontecer a segunda imersão do Forjando Resultados, que a gente chama de NFP, Núcleo de Forjamento Presencial. E a pergunta que a gente mais recebe aqui é o seguinte, Vini, mas é pra mim? Eu também posso fazer? Como a gente só tem 50 vagas, a gente faz um processo seletivo para selecionar essas 50 pessoas. Para a gente selecionar a pessoa que mais faz sentido com a imersão. Porque como as vagas são limitadas, para conseguir fazer uma experiência muito legal com as pessoas, a gente precisa ter a pessoa que realmente quer fazer aquilo. A gente precisa ter a pessoa que realmente está disposta a se transformar, que quer um resultado expressivo. Então a gente faz esse processo seletivo, certo? Então, olha só, quando as pessoas vão lá se inscrever no processo seletivo, nas perguntas que a gente faz, no formulário que a gente faz, e a pessoa fala assim, mas tem uma pergunta lá que diz o seguinte, mas por que você tem que ser escolhido para fazer a imersão? Ali você já consegue conhecer a pessoa de fato. As pessoas que têm um desejo e as pessoas que têm uma decisão, que tomaram a decisão de ter um resultado expressivo, que tomaram a decisão de fazer mais dinheiro, que tomaram a decisão de se destacar naquilo que se propuseram a fazer. Só pelas respostas das pessoas, você já consegue entender qual é uma e qual é outra. Por que você deveria ser um dos selecionados para estar na imersão do Forjando Resultados? Porque eu gostaria de ganhar mais dinheiro. Cara, todo mundo quer isso. Todo mundo está nessa busca. Inclusive, e aí, em compensação, tem outras pessoas que nessa mesma pergunta respondem coisas do tipo, porque eu decidi que eu vou mudar minha vida em 6 meses. Olha como é diferente. Essa pessoa ela tá pronta para receber o conteúdo do Forjando. Eu estou falando isso porque se você é a pessoa que você sabe, que você já decidiu que você quer ter mais resultados, que você quer ganhar mais, que você quer mudar a sua história, a história da sua família, que você já não se conforma mais com as circunstâncias que você vem vivendo, que você já entendeu a importância de você investir em você, nas suas habilidades, de aumentar o seu valor de mercado. Porque ganhar mais dinheiro não existe mágica, gente. Não existe esses negócios milagrosos que a gente vê na internet, não existe. Só existe uma forma de você fazer mais dinheiro, que é você aumentando o seu valor de mercado. Quando você aumenta o seu valor de mercado, você tem um entendimento melhor para construir um negócio.
você tem habilidades que valem mais para ser contratado por uma grande empresa, para ganhar um maior salário. É isso, não tem segredo, cara. A gente entrevistou 123 pessoas, desde atletas, artistas, super empresários, pessoas que se destacaram naquilo que elas fazem. Não existe segredo. Os princípios que elas utilizaram para construir esse resultado é os mesmos princípios do forjamento, que é os princípios que nós falamos aqui todas as manhãs. E todas essas pessoas, um dos pontos em comuns é que elas entenderam que elas precisavam valer mais para o mercado. Você não vai pagar muito dinheiro por uma pedra, por uma rocha qualquer. Mas você vai pagar muito dinheiro se essa rocha, se essa pedra for um ouro. Por que você vai pagar mais pelo ouro? Porque o ouro tem valor de mercado. Então você quer ganhar muito, você quer que dentro do seu emprego, dentro da sua empresa, você quer ganhar muito dinheiro, que as pessoas paguem muito pelo seu trabalho, mas você ainda vale pouco. Por que você vale pouco? Porque as habilidades, as competências que você desenvolveu ao longo da sua vida são competências que não têm muito valor de mercado. Talvez são competências que muitas pessoas fazem. Talvez são competências que, pro tanto que você quer ganhar, não te proporcionam mais. Então você precisa conhecer quais são esses princípios de transformação que vão impulsionar o seu valor de mercado, que vão aumentar o seu valor de mercado. Se você é a pessoa que quer causar mais impacto na vida de outras pessoas, que você quer ascender financeiramente, você precisa conhecer isso. E a maneira mais fácil de você fazer isso é você estar com alguém que faz isso todos os dias, que é o nosso caso. O nosso trabalho, gente, é buscar esses pontos em comuns, é filtrar o que dá certo e o que não dá certo. Imagina se você tivesse que trabalhar no seu emprego 8, 10 horas por dia e ainda buscar isso. Você não ia conseguir. Mas o tempo que a gente tem, a gente usa para fazer isso o dia inteiro. A gente está trazendo pessoas aqui todos os dias, pessoas com resultado expressivo. A gente está entendendo o que funciona e o que não funciona. Para quando a gente chega numa imersão como essa e vai entregar isso, nós vamos entregar aquilo que já funciona, aquilo que a gente já testou, aquilo que a gente já vive. Então, se você está nesse estágio, cara, você precisa estar com a gente no dia 21. Você precisa estar com outras pessoas que também estão buscando isso. Você precisa tomar essa decisão. Porque a partir daqui, a partir de hoje, toda a sua história pode mudar. Ou pode continuar a mesma. O que vai mudar? O que vai definir se vai mudar ou não? As decisões que você vai tomar hoje.